Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui como palestrante. Agradeço o convite da comissão organizadora do primeiro simpósio de Biologia da Bio10 Digital. A minha temática traz os desafios do ensino de Biologia diante do Antropoceno. Meu nome, Alan de Ângeles Guedes da Silva, sou da Universidade Estadual da Paraíba. Trago inicialmente a minha formação e experiência. Atualmente eu sou doutorando em Ensino de Ciências e Matemática pelo Programa de Ensino de Ciências e Educação Matemática, chamado PPG-100, da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB. Sou mestre em Ensino de Ciências e Matemática com área de concentração no ensino de Biologia, também pelo mesmo programa, o PPG-100 da UEPB. Além disso, sou membro e pesquisador do Grupo de Estudos da Complexidade e Vida, o GRECOM Vida da UEPB. Também sou professor e pesquisador da educação básica, tendo como ênfase o ensino de Biologia na rede estadual de ensino do estado da Paraíba. E trazendo uma introdução com relação a essa temática, na qual eu vou aqui abordar, ela é uma temática que vem crescendo muito nos últimos anos. E a gente pode até entender um pouco melhor quando nós analisamos aí duas imagens que mostram aí duas, na verdade, não são duas áreas, mas são dois termos que usualmente são considerados separados, a questão do homem e a questão do planeta Terra. Mas se a gente for analisar muito bem, a gente sabe que há uma relação muito forte entre a espécie humana e o planeta Terra. Então, nessa introdução, ela traz exatamente a questão das forças geológicas que elas vêm sofrendo desde o surgimento da espécie humana. É interessante que isso se tornou mais evidente há 2000 anos atrás, desde a dominação do Homo sapiens, que é o nome científico da espécie humana, que na verdade ocasionou todas essas mudanças que depois eu vou discutir mais adiante. E a gente sabe que essa relação entre homem e planeta Terra, ela é uma relação que é fortemente, infelizmente, com grandes aspectos negativos ocasionados justamente pelas ações antrópicas. Daí você pode ver que a relação entre o antropoceno, certo? Com a palavra antrópica, que vem do termo antropo, ser humano, homem. Passando aqui mais adiante, nós temos aqui uma imagem que retrata muito bem a própria ação humana durante a Revolução Industrial, que ocorreu exatamente no Reino Unido. Foi um marco histórico, como também em outros lugares, exatamente no final do século XVIII. E aí, para os pesquisadores que estão defendendo essa nova era do Antropoceno, eles ressaltam essa questão da Revolução Industrial ser um marco para essas mudanças aí que vêm ocorrendo. São mudanças não somente climáticas, mas são mudanças que a nível mais ambiental. E essas mudanças, geralmente, elas vêm sendo ocasionadas pela ação do homem. É interessante que o homem, ele na verdade faz parte do planeta Terra, mas está inserido justamente trazendo mais prejuízo do que benefício. Porque aí, quando a gente fala sobre essa questão da Revolução Industrial, tem a importância do crescimento industrial que ocorreu durante o século XVIII, e aí proveniente em anos posteriores, vieram as tecnologias que elas ficaram mais fortemente avançadas. Mas, em contrapartida, a escassez dos recursos naturais
elas aumentaram demasiadamente. E isso aí ocasionado pelas ações antrópicas, principalmente. Nessa introdução aqui, ainda eu trago essa questão, né, as questões ambientais, que são temas que estão sendo discutidos, né, em publicações de revistas, em publicações de artigos, de capítulos de livros, inclusive, e também como temas de noticiários, tanto na internet como em jornais nacionais, ao mundo como no geral, porque essas ações antrópicas, na verdade, elas não afetam, são ações que não estão limitadas apenas a um país como o Brasil, né? Ela abrange muito mais outros países, né? Aqui no segundo tópico, quando eu trago essa questão dos impactos ambientais causados pelo homem à natureza, e esse agravamento se deu justamente desde o crescimento do capitalismo, né? O crescimento acelerado desse capitalismo trouxe, na verdade, benefícios de um modo para a sociedade, mas em contrapartida trouxe vários problemas, né? Inclusive até hoje a gente sabe muito bem com relação a essa demanda, né? O crescimento populacional não tem essa questão, né? Por mais que se tenham campanhas de alguns grupos, né, que eu considero, na verdade, uma minoria, né, diante de uma população que a gente tem, e essa minoria que ainda tem essa reflexão sobre a importância desses recursos naturais no planeta Terra, né? Então, é interessante a gente trazer essa temática para abordar e discutir ela no ensino de biologia, esse terceiro tópico, quando eu trago as relações do ser humano com a natureza, né? Tem autores que trabalham muito essa relação que o homem está inserido na natureza. É como se a gente não pode separar homem e natureza como se fossem duas coisas distintas. Elas são, na verdade, interdependentes. Esse é um dos desafios para trabalhar o ensino de biologia, e aí tendo como pressuposto justamente essa teoria do antropoceno, né? Essa teoria do antropoceno, mais adiante, depois a gente vai ver melhor como é que o conceito dela, né? Autores que defendem essa teoria, para ter mais um embasamento teórico com relação a essa temática, mas é interessante trazer esse debate aqui como um desafio, né? A gente sabe que existem vários desafios para o ensino de biologia, e um deles é justamente tratar sobre essa teoria, né, à luz dessa relação entre o homem e a natureza. E aí, continuando nessa introdução, o termo antropoceno, ele surgiu exatamente a grande aceleração também que ocorreu após o final da Segunda Guerra Mundial, né? Conforme Stephen et al., o aumento populacional da espécie humana, né, o aumento populacional de um modo geral, que foi decorrência de outros fatores, mas aqui eu não quis também generalizar, e coloquei dois importantes marcos desse aumento, que foram exatamente o desenvolvimento da agricultura e a questão da revolução industrial. E aí o que foi que aconteceu? A agricultura ela foi se intensificando, né, assim como a revolução industrial, mas em contrapartida, os recursos naturais eles foram, na verdade, sendo usados demasiadamente, sem pensar no futuro, né? Até hoje a gente ainda vivencia isso, inclusive no Brasil, né? Em locais não somente em periferias, mas em centros de grandes cidades urbanas, as ações humanas ainda, elas utilizando excessivamente esses recursos naturais. Bom, essa minha palestra, ela é fruto, na verdade, de uma pesquisa que eu venho fazendo no meu doutorado. E aí eu
trabalhei um recorte dessa pesquisa, que ela está justamente em andamento, e trouxe algumas questões aqui para fazermos reflexões com relação a essa questão do antropoceno. Primeiramente, pontuar qual o conceito de antropoceno. O segundo aspecto é falar sobre a importância da compreensão do antropoceno para a formação dos estudantes. Então, por que trabalhar essa temática na educação básica, no ensino de biologia, na formação discente? O outro ponto é os aspectos relevantes que são estabelecidos entre o ensino de biologia e o antropoceno. O que a gente pode trabalhar, o que nós podemos analisar, os documentos curriculares que norteiam o ensino, que norteiam a educação básica, como é que a gente pode ter um olhar para esses documentos curriculares e ver como trabalhar essa questão do antropoceno na educação básica. São questões que eu trago, que eu considero as pertinentes, para que façamos aí uma reflexão sobre essa teoria. E aí, falando a respeito do conceito do antropoceno, eu trago aqui um autor que ele é primordial, considerado aí um dos pioneiros, certo? Que aí o antropoceno, como um conceito debatido por pesquisadores, eles estudam essas atividades antrópicas, principalmente aí nas últimas décadas, por se tornarem, na verdade, uma força que desencadeou essa magnitude geológica. Esse autor, que vocês observam na imagem, que é o Paul Crutzen, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1995, e através desse prêmio, popularizou-se o termo do antropoceno nos anos de 2000. Quer dizer, se a gente for para a literatura, se nos aprofundarmos mais, é um termo que é mais recente, quando comparados com termos que já vêm sendo estudados, pesquisados há muitos e muitos anos. Agora, as ações antrópicas, aquelas que eu venho falando aqui, que eu venho, na verdade, debatendo, essas ações antrópicas elas já vêm se estendendo por muitos anos. E aí, nos anos de 2000, essa popularização, ela se, na verdade, ela aumentou através de uma série de publicações, discutindo o que seria essa nova era geológica da Terra. Lembrando que essa era geológica, defendida por pesquisadores como Paul Crutzen, não é considerada uma era geológica oficial. Na verdade, nós ainda vivemos na era do Holoceno, mas é uma era que está sendo debatida, refletida por vários autores. Nessa imagem, que é bem interessante, mostra o caminho como se deu até essa formação da época do Antropoceno. Então, se a gente for analisar através dessa imagem, a gente pode ver inicialmente a formação da Terra, de 4 a 5 bilhões de anos atrás, e aí foi passando a formação dos primeiros seres vivos, naquela parte da evolução dos micro-organismos e o surgimento dos grandes mamíferos e assim por diante, que foram passando por etapas, que a gente tem um período cambriano, um período ordoviciano, a era paleozoica, período devoniano, período carbonífero, o período permiano, aí tem a era mesozoica, e aí, para não detalhar muito, onde se deu justamente destaque no período Jurássico, aquele período na qual os dinossauros eles tiveram aquela dominância aqui no planeta Terra. E aí, na era Cenozoica, essa era mais recente, considerado o período quaternário, que a gente pode ver, na verdade, o aparecimento do ser humano, o surgimento da espécie humana. E esse surgimento da espécie humana, ele foi, na verdade, desencadeando mudanças significativas no planeta Terra,
E aí deu ao surgimento, né, essa hipótese não, dessa teoria que está sendo sustentada por alguns cientistas como a época do Antropoceno, ocasionada por grandes mudanças, né, a gente pode observar aqui mudanças com relação mudanças climáticas, mudanças dos ciclos biogeoquímicos, né, ocasionadas exatamente pelas ações humanas, né, que elas vêm crescendo com o passar dos anos. E aí, como diz aquele ditado, né, às vezes uma palavra, uma imagem, ela diz mais do que 1000 palavras. E a gente, por essa imagem, a gente pode refletir muita coisa, né? Dá para entender muito bem aí o que eu venho defendendo, né? Essa teoria do antropoceno, o planeta Terra, tanto no seu aspecto, pegando lá na sua estrutura, né? Tanto na sua formação, na formação de terra, formação de água, formação do ar, a gente pode observar que nessa imagem o homem literalmente destruindo o planeta Terra, sem pensar no futuro, né? Na verdade, porque quando o ser humano ele destrói em conjunto, né, no coletivo, o planeta Terra, na verdade, não é o ser humano destruindo o planeta Terra, mas é o ser humano também destruindo a si mesmo, né? Há autores ainda que defendem essa questão do desaparecimento da espécie humana, justamente por esses fatores aí que o ser humano vem causando no planeta Terra, né? Então, esse termo do antropoceno, ele tem uma grande importância nas discussões referentes ao ensino de biologia, né, na área de biologia, mas se a gente for se aprofundar, ver melhor, o antropoceno, na verdade, ele está presente em várias áreas, né? Quando falamos aí da questão da Revolução Industrial, do fim da Segunda Guerra Mundial, um aspecto histórico, né? Um aspecto geográfico, também químico, né? Então a gente pode ver que é um termo que, na verdade, ele não se limita a apenas uma disciplina. Então o antropoceno é um termo que abrange outras áreas, né? É um termo assim que é bastante amplo, é um termo recente, mas é um termo que é bastante amplo e aí discutindo sendo discutido aí no mundo científico. Bom, trago aqui para vocês um grande pensador, né, já falecido, mas que é um autor que eu tenho ele como referência para a construção dessa minha tese, que é justamente o Bruno Latour. O Bruno Latour, francês, ele escreveu vários livros, né? Livros pertinentes, como tem um livro bastante interessante, Jamais Fomos Modernos, de 1994, e ele fala justamente dessa questão, né? Ele faz uma crítica a essa modernidade tão falada, né? Tão sustentada por algumas pessoas, né? Ele faz essa crítica, faz uma crítica sobre essa distinção entre humanos e não humanos, né? Colocando, por exemplo, a cultura de um lado, a natureza de outro, né? Isso jamais deveria existir, até porque, como se com essa formação de culturas que aconteceram, né? A cultura, essas várias culturas que existem atualmente no planeta Terra são culturas diversificadas, importantes, né? Levando-se em consideração a realidade de cada uma delas, mas só se coloca ao entender que só o homem que foi a par disso, né? Nessa formação cultural. E os outros seres vivos, né? Até tem a questão da própria discussão sobre o termo humanidade. A gente fala muito da palavra humanidade. Então, a gente vê aquela reflexão do humanidade como um homem, como ser humano, né? E há autores que falam dessa humanidade relacionando não somente o homem, mas também os seres vivos, né? A natureza de uma forma geral. O Bruno Latour, ele fala dessa questão das zonas críticas, né, que atualmente vivemos, e essas zonas críticas, né,
Um exemplo bem clássico foi a questão do coronavírus, né? Que surgiu o novo coronavírus, que deu a Covid-19, uma pandemia mais recente, aqui no final de 2019, justamente ela trouxe, na verdade, um alarme muito grande para o mundo inteiro, porque as pessoas, o planeta, não estava preparado, né? Não estava preparado para essa pandemia, né? Para essa crise que, infelizmente, ocasionou a perda de várias pessoas, né? A alteração da vida de muitas de jovens, de adultos, né, de idosos e assim por diante. Então, a pandemia do coronavírus é um dos exemplos que o Bruno Latour trouxe, né, para falar sobre essa questão dessas crises climáticas que nós estamos vivenciando, né, justamente pelas ações antrópicas. Aí, nesse suporte teórico, Latour, né, ele traz como essa proposta dessa passagem da era do Holoceno, a era geológica do Holoceno, para o Antropoceno, é justamente superar, né, a oposição, na visão dele, entre natureza e cultura. Entre a natureza, parece que a natureza está aqui, e a cultura está em outra dimensão. São coisas separadas e, na verdade, elas deveriam ser relacionadas, né? Não se pode falar de cultura sem falar também de natureza. Então, para Latour, é preciso incluir também, além dos seres humanos, todos os demais seres vivos, né? E aí nós temos esse Thomas, que o Latour defende, né? A mesma situação histórica, é a grande explosão, infelizmente, das desigualdades sociais. E aí, nos países capitalistas, isso aí é mais fortemente desencadeado, né? A gente tem lá, vou utilizar, infelizmente ainda existe, né, um termo apartheid, onde se você tem as grandes elites, elas estão ali separadas daquelas classes populares, né? Existem pessoas que estão fazendo parte da grande elite, não estão pensando nesses problemas, não estão preocupadas com essas crises climáticas, né? O Latour fala muito sobre isso aí, né? Ele até, quando discute essa questão da teoria do antropoceno, ele faz uma abordagem também política, né? É uma abordagem também que tem uma clareza política por trás disso aí, né? A negação da existência de uma mutação climática, né? Também a questão, como eu já tinha falado anteriormente, né, essas elites, elas tentam se separar cada vez mais da massa popular, né? Dá a entender, não existe mais espaço para elas e o restante dos habitantes do planeta. A gente vê isso muito fortemente na sociedade, em nossa sociedade, né? As pessoas pensando mais em si, as pessoas pensando mais no crescimento individual. Não vou entrar muito nessa parte, até porque não é o que eu venho estudando, mas é só fazendo uma reflexão, né? E a gente pouco se preocupando com o nosso planeta, pouco se preocupando com os seres vivos, pouco se preocupando com a natureza e assim por diante, né? São vários problemas que a gente poderia pontuar aqui. O Bruno Latour, ele ressalta muito bem essa questão do homem e natureza, dessa relação. Fala até sobre a questão dos ameríndios, né? Que eles defendem que não há essa separação entre o homem e a natureza. Então, para os ameríndios, tudo é humanidade, né? O Bruno Latour, ele fala muito sobre isso aí, justamente no livro que eu tinha citado anteriormente, Jamais Fomos Modernos, né? Essa pesquisa de doutorado, né, eu já tinha falado anteriormente, justamente ela está ainda em andamento, né? Andamento, necessitando de mais aprofundamento.
né, teórico, mas é uma pesquisa que vem sendo importante, né, ela está sendo vinculada ao programa de pós-graduação em ensino de ciências, educação matemática, e a pesquisa ela tem como objeto de estudo exatamente essa questão do ensino de biologia, né, na perspectiva do antropoceno, relacionar, ver o que, analisar, né, o ensino de biologia na sua parte curricular, né, na sua parte, por exemplo, prática, que pode ser trabalhado, né, a questão do antropoceno. Bom, e aí, esse embasamento que eu trouxe para vocês, né, com a questão do conceitos, desse suporte teórico, inclusive da própria introdução, né, ela se baseou numa pesquisa bibliográfica, né, um presente na metodologia da pesquisa bibliográfica, conforme Gray, é um tipo de pesquisa que tem como um de seus propósitos aí proporcionar um entendimento atualizado do tema, sua importância e sua estrutura. Daí a importância de um aprofundamento maior, né, para ter essa atualização, né, com relação a esse tema, o que as pesquisas nacionais trazem e também as pesquisas internacionais com relação à teoria do antropoceno. E aí, durante esse percurso da pesquisa, que ela está em andamento, né, eu venho fazendo busca, na verdade, através de sites oficiais, né, da pesquisa, sites da área acadêmica, como Google Acadêmico, o sistema de buscas de artigos do Cielo, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e de dissertações também, os anais de últimos encontros nacionais de pesquisas em ciências, né, e exemplares dos últimos 5 anos da revista de ensino de biologia, para tentar me aprofundar teoricamente mais com relação a essa temática. E aí, quando eu faço esse estudo, eu utilizo algumas palavras-chave, e a palavra que inicia é justamente a questão do antropoceno. Também utilizo, além do antropoceno, a ação antrópica, né, os conflitos ambientais, né, o ensino de biologia e o itinerário formativo, né. E aí, durante essa minha pesquisa, quando eu fiz essa análise, né, na verdade, deu uma origem, na verdade, a um diagnóstico bem interessante, né, e assim, é uma pesquisa, a gente sabe que pesquisa, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente se aprofunde, por mais que a gente tenha essa sustentação teórica, mas sempre há uma necessidade de há continuidade, né? Na pesquisa não tem fim, né? A gente termina uma tese, defende ela, mas não existe esse fim, né? A temática ela vai sendo alimentada para que novos pesquisadores aí eles possam usufruir daquele conhecimento construído durante a sua pesquisa para que façam, na verdade, novas pesquisas nessa área, né? Esse é o intuito. Aqui a gente tem o ensino de biologia e a relação do antropoceno, né? Ou melhor, a relação com o antropoceno, né? Desses conflitos ambientais, né, que nós temos, podemos aqui citar vários, né? Essas mudanças climáticas ocasionadas por poluição, né? São vários tipos de poluições causadas pelo homem, a questão dos resíduos sólidos, né? O destino desses resíduos, como eles são descartados, são temas que a gente for analisar, são temas que trazem uma pertinência muito importante para serem debatidos no mundo acadêmico, né? E aí o antropoceno, né, essa reflexão do homem com relação à natureza, ela tem essa importância também de nos posicionarmos, né, nessas crises ambientais ocasionadas pelas ações antrópicas. E aí fazemos uma reflexão, né? Inclusive, não temos poder, né? Um ser humano, um pequeno grupo, melhor falando, não tem como
não tem como agir para tentar mudar essa realidade. Mas se cada pessoa, né, for ter essa análise, essa reflexão, né, desses problemas ambientais, poderíamos ter uma sociedade melhor. E aí o ensino de biologia, ele deve ter um olhar mais para essa questão. Não só os conteúdos, né, que são trabalhados, tendo evidência a questão do currículo, mas você ter essa reflexão do que ensinar e para quem ensinar. Né? Ter essa reflexão da aprendizagem, né, como um dever de caminhar para transformar essa realidade e nela poder intervir. E aí vem a questão de ver as diferentes realidades. Né? Por exemplo, e quando a gente trata sobre isso aí, chama muita atenção um autor que também eu considero ele bastante pertinente na área de ensino, o Paulo Freire, é um dos grandes aí estudiosos no campo da educação, né? Ele fala sobre essa questão da capacidade de aprender, né? Que ela não apenas no sentido de nos adaptarmos, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, né? Recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível do adestramento dos outros animais ou do cultivo das plantas. Né? Então, Freire é um autor que dá um suporte teórico também muito forte com relação a essa questão do ensino, né? O ensino de biologia. E aí, com relação aos desafios no ensino de biologia, eu trouxe aqui para vocês alguns, é claro, evidentemente que eu não poderia me estender, até pela questão do tempo dessa palestra. A primeira delas é tentar, né, fazer esses debates, né, acontecer com a teoria do antropoceno, no ensino de biologia, ver essa questão também multidisciplinar, interdisciplinar, né, dar importância até transdisciplinar. Não adianta ficar falando só de ensino de biologia, trabalhando o antropoceno, então ver essas outras disciplinas, o que pode ser trabalhado, né, com essa teoria. Refletir sobre a complexidade temática do antropoceno, né, tanto em aspectos sociais, como já tinha falado anteriormente, políticos, geográficos. Né, uma necessidade também, um desafio de reorientação no processo de aprendizado para ser ensinado no contexto relevante para a sociedade atual, né, em decorrência dessas ações aí pelo homem, ocasionadas pelo homem, a essa necessidade de repensar no ensino que traga essas questões ambientais, né, o que fazer, né, o quanto podemos contribuir, quanto e como cidadãos para que haja possíveis melhorias em nosso mundo. Né? Promover contribuições efetivas e reais, né, para os desafios globais, que são inúmeros. E aí os aspectos pertinentes para o ensino de biologia, a gente deve levar em consideração exatamente os documentos curriculares, a base nacional comum, a parte diversificada, né, ver a questão da realidade de cada escola, a realidade de cada cidade ou município, e assim por diante. O documento orientador curricular de cada estado do Brasil, também como pertinente, e o projeto político-pedagógico da escola, entre outros documentos. A importância da diversidade enquanto gênero, etnia, cultura, realidade socioeconômica são fatores primordiais que devem ser também trabalhados nessa questão de abordagem do ensino de biologia, tendo como pressuposto a teoria do antropoceno. E, para finalizar essa palestra, trago aqui o meu agradecimento de muito obrigado por assistirem a essa palestra. Espero ter contribuído, né, no aprendizado, na construção do conhecimento, na reflexão, né, quanto a essa teoria, né,
Espero participar de novas palestras que tragam essa abordagem do ensino de biologia voltada para essas questões ambientais. Aqui está o meu e-mail, certo? O meu e-mail é profissional ou institucional. Qualquer dúvida, quem quiser entrar em contato comigo. Então, agradeço a todos que estavam presentes. Meu muito obrigado.